Meus amores, eu estou aqui mais uma vez, Adriane Galisteu, pronta para o nosso super papo, para o nosso Fala Galisteu de todas as quintas-feiras, que eu procuro fazer com muito amor, com muito carinho, trazendo para vocês informação, bom humor, gente que entende do riscado. E hoje, para falar de DR, eu chamei duas pessoas que vocês vão amar. Porque falar de DR, de relacionamento, de pé na bunda, de dor do amor, de receita para um relacionamento perfeito, é sempre delicioso e é quase que um papo que não tem fim e que interessa para todo mundo. Eu adoro falar de relacionamento. Tenho certeza que você está aí, está ouvindo a gente, vai amar o papo. Para falar, ela é craque. Tati Ferreira, ela está há 10 anos produzindo conteúdo na internet sobre o pseudônimo Acidez Feminina. Tem 2 livros lançados, já está preparando um terceiro. E entre eles, um best-seller, o Manual da Mulher bem resolvida. Ela está acostumada a falar de relacionamento, de sexo, de todo tipo de assunto que é tabu para muita gente e muita gente prefere evitar, que não é o seu caso que está ouvindo agora, né? E também meu parceiraço, Juliano Segler, ele é apresentador, meu amigo, um super pai, atleta, eternamente o meu bike repórter, para quem não sabe, ele fazia o meu programa no SBT. Passou pela Rede Globo, tem um projeto social belíssimo, foi o 8º eliminado da Fazenda e acabou tendo seu coração estraçalhado pela ex, ele levou um pé na bunda no meio desse caminho. Vamos entender melhor esse assunto? Então aumenta o som. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério. Fala, Galisteu. Tati, querida, seu canal no YouTube tem quase 1,8 milhões de inscritos. Sofrer por amor é um tema recorrente? Tanto que eu tô há esses 10 anos sobrevivendo com essa temática, né? Na verdade, a gente fala sobre relacionamento de uma maneira geral, então todo tipo de relacionamento interpessoal, de trabalho, de família, principalmente, a gente tem falado muito, mas o amoroso é sempre o mais recorrente. É engraçado, né, Tati, porque passa o tempo, entra ano, sai ano, as gerações novas acontecem, a internet toma conta e ainda assim o que a gente quer é a mesma coisa de muitos anos atrás, né? Da época da nossa avó. Você percebe isso? Um pouco assim, eu acho que a natureza das relações muda um pouco, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais libertas para fazer escolhas diferentes, porque na época da nossa avó tinha aquela coisa de a mulher, a escolha dela era casar e ter filhos. Não, Era ela isso nem que era era escolha dela esperado. às vezes, né? Às vezes era uma escolha dos pais, né? E muitas vezes era uma coisa de, eu falo para todo mundo, os relacionamentos funcionavam e davam muito certo porque a mulher tolerava, né? Na verdade, ela não tinha opção, né? Era isso que estava disposto e era isso que era esperado. Então, acho que muda um pouco, mas o que não muda é todo mundo ficar perdido um pouco quando está dentro de uma situação de um relacionamento que ela não tem controle, assim. Eu acho que é por isso que a acidez feminina sobrevive e eu acho que é por isso que todo mundo que produz conteúdo desse tipo tem garantido sobrevivência por alguns anos, assim. Mara, eu gosto de falar de relacionamento. O Juliano, que está aqui, que é meu colega de trabalho de muitos anos, meu eterno bike repórter, o cara que conquistou o Brasil agora na Fazenda, conquistou amigos, conquistou inimigos, mas conquistou. O importante é isso, né? Ninguém te acha mais ou menos, Juliano. As pessoas ou amam você ou te odeiam. Eu acho que Exatamente. mais te amam, acho. Mas, Julie, antes da gente entrar no assunto da Fazenda, como é que você vê a questão dos relacionamentos? Você é um cara que tem quantos anos? 30 aí? 42. 42 com corpinho de 30, tá, Julie? Obrigado. 42, você já passou por um casamento, tem 2 filhos. Isso. Eu fui casado 10 anos, eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 10 anos, o Léo e o Theo. Eu sou o melhor amigo da minha ex-mulher, tanto é que ela mora em Itu, quando eu vou para lá eu durmo na casa dela, e a gente descobriu que a gente se ama, mas como amigo. Então foi um mega aprendizado, a gente como homem e mulher não rolou, assim, foram muitos anos assim, faltando o lance homem-mulher, mas a gente descobriu que existe amor com ex-marido, ex-mulher, e hoje, eu sou fã dela, minha melhor amiga. Olha que legal, pelo menos você conquistou uma coisa que te deixa em paz e deixa seus filhos num canal de tranquilidade e paz, porque deve ser muito ruim viver um relacionamento que não rola mais, né? Não tem mais respeito. Que legal, pelo menos vocês conquistaram um caminho que é difícil, mas parabéns. Porque, Adri, assim, a gente ficou, esse tempo todo que a gente ficou junto, eu morava no Rio, né? Eu tava na Globo lá, quem olhava de fora era a família Margarina ali, né? Ah, que lindo, casal bonito, com 2 filhos, moram do lado da praia, trabalham na Globo, não sei o quê. Mas a realidade não era exatamente essa, assim, a gente
não se dava bem como homem e mulher. E aí Quando você fala não se dava bem, o que era uma questão sexual, ou era uma questão de admiração, era uma questão de companheirismo, qual era, onde pegava? De pegar ela no estilo de vida, assim. Você sabe que eu sou muito ativo, assim, eu gosto de treinar, eu gosto de fazer minhas coisas, e ela gostava só de, sei lá, de fazer um churrasco e tomar cerveja. Então era muito diferente. Eu gosto de uma cerveja. É bom também, Júlio, churrasco e uma cerveja cai bem também. Pois é, não, eu tomo minha cervejinha, mas sempre depois do treino. Mas não foi, obviamente, não foi só isso, né? A gente sabe que no dia a dia a gente vai conhecendo a pessoa, e como realmente relacionamento não rolava. A gente se entendia muito na questão da criação dos meninos, tanto é que, graças a Deus, eles são super bem criados e tal, mas em relação ao marido e mulher não rolava. E eu me sentia muito apagado, muito, sei lá, minhas coisas não andavam. E aí foi com terapia que eu consegui reverter a situação. Foi você que se separou, Júlio, ou foi ela? Fui eu porque, assim, ela é muito passiva, por ela estaria junto até hoje. Infeliz. Isso é uma característica muito feminina, não é, Tati? Normalmente quem pede para sair é a mulher, não é? Eu não sei, assim, na verdade, eu acho que é mais de personalidade, mas eu acredito que seja mais comum a mulher chutar o balde, né? Porque os caras, esse caso que o Juliano está falando, para mim é raro em dois aspectos. Do cara decidir falar, olha, para mim não dá mais, estou saindo fora, sem, sei lá, antes... Sem outra mulher, né? Sem se apaixonar por uma outra mulher ou viver alguma coisa diferente, só porque entendeu que não está funcionando. E outra coisa que eu achei muito rara, Juliana, é essa história de vocês serem amigos agora. Isso é muito bonito, assim, né? Porque vocês têm uma relação que vai durar o resto da vida. Só que a maioria dos casais que se separam e com filhos ainda não tem essa maturidade de entender que o amor mudou, mas ele existe, né? Exatamente, Tati, eu vou te falar. Eu me emociono quando eu falo da Carol, sabe? Até que ela foi no programa do Faro lá, cara, eu quase morri de chorar, porque é algo sincero, é algo que a gente conquistou, e hoje ela tá super bem, assim, a gente se dá muito bem. A gente sempre se deu muito bem como pai e mãe dos meninos. Mas agora a gente descobriu que a gente se ama, ela torceu muito por mim na Fazenda, sabe que bacana? Isso é muito bacana, sabe? É muito bacana mesmo, Julie. Isso é uma coisa que não tem preço, sabe? Parabéns aí pela sua conquista, porque é uma conquista, né, Tati? Conseguir entrar num nível de tranquilidade com o ex, a ponto de conseguir dormir na casa, conviver, sair para jantar, admirar e falar que ama, ainda que a vida continue de outra forma, é uma super conquista, né, Tati? Muito, muito. E eu acho que esse é um nível até avançado, assim. Eu acho que tem muita gente que não consegue nem conversar de boa, sabe? Depois que termina. Que fica carregando um rancor e só enxergando o lado negativo. Sabe esse pessoal que fala, quando termina, fala assim, nossa, perdi X anos da minha vida, perdi 5 anos da minha vida, e não consegue entender. Não acredito essa pessoa. Não pode ser. Eu não sou essa pessoa tão equilibrada que nem o Juliano, não. Pelo amor de Deus, eu preciso ainda de muitos anos de terapia, muitos anos de yoga, preciso de muita, como é que fala? Que a gente fica quietinha ali, pensando na vida? Meditação, muita meditação. Eu sou ariana, sou impulsiva. É engraçado isso, mas eu não tenho nenhuma relação de ódio com os meus ex, né? Eu já tô há 12 anos com a Lê e acho que o relacionamento, pelo menos para mim, aquele que caminha para ser duradouro e caminha para dar certo é uma decisão. É assim que eu vejo o relacionamento. Eu decido todos os dias estar casada. Eu decido todos os dias me manter casada, porque a vida te proporciona outras coisas o tempo inteiro, joga na sua cara o tempo inteiro outras coisas. E aí você tem que acordar e falar, beleza, eu tenho minha família, meu marido, é isso que eu quero, então vou continuar casada. É uma decisão, é assim que eu encaro a minha história com a Lê, depois de tantas indas e vindas de outros relacionamentos. Quem conhece um pouquinho o meu histórico sabe disso, e eu sempre fui uma mulher que prezo pela alegria e pela felicidade. Se eu não estou feliz, nada vai me fazer ficar ali. Nada. Rodrigo, eu ia falar exatamente isso. Assim, a gente é muito parecido nisso. A gente é intenso. Se o negócio não tá bom pra gente vai e muda tudo. E às vezes as pessoas falam, não, mas tá tão bom, por que você vai mudar? Não tá bom. E foi a mesma coisa quando eu trabalhava na Globo. Assim, para quem estava de fora, estava maravilhoso, mas eu não aguentava mais. Eu resolvi sair. E o fim do meu casamento foi mais ou menos isso também. No final do ano, foi no final do ano passado que eu me separei, não foi muito longe.
E eu decidi fazer, quer saber, bicho, eu vou mudar essa parada. Vou mudar e conversei com ela, senti que ela também queria, mas não tinha coragem. E aí se tem uma coisa porque quando não tá bom para um, não tá bom para os dois, né, Tati? Não é de um É, lado só, né? Se um tá sentindo uma deficiência, provavelmente o outro também, né? A não ser que a pessoa seja muito alienada, né? Porque também tem isso. Tem gente que fantasia o relacionamento num nível que ela não consegue enxergar a realidade. Então ela fica vivendo aquilo de tá maravilhoso, mas não enxerga o outro. O que já significa que o negócio não tá andando bem, né? Se você parar pra pensar. Essa coisa de ser feliz e dessa decisão, eu não sei se faz sentido isso, mas eu acho que se você que está ouvindo a gente está num relacionamento falido, porque todos nós, quando estamos num relacionamento que está fadado ao fracasso, a gente sabe. Não vê falar que a gente não sabe, não é, Juliano? Quando a coisa tá desandando, tá esquisita, a gente sabe, a gente pode até tentar tapar o sol com a peneira, mas no fundo, lá no fundo, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você sabe que não vai dar em nada. E sabe o que é o pior, Dri? É. Desculpa te cortar. Não, o pior é eu ficar com vontade de ficar com outras pessoas, com outras mulheres e tal, e eu cheguei a trair ela, sabe? E eu me sentia muito mal com isso, sabe? Ao mesmo tempo que eu pensava, poxa, não tô fazendo nada de errado, porque a gente tá, sei lá, 6 meses sem sexo, a gente não tá se dando bem, eu quero conhecer outras pessoas, eu quero voar. Eu pensava, cara, é muita sacanagem ela cuidando dos meus filhos e eu traindo ela em viagem. Porque né? Você não precisa se sentir um traidor para ter alguém, uma terceira pessoa. É muito mais fácil sentar, conversar, parar, dar um tempo, sei lá, separar, ou abrir o jogo, do que viver essa experiência da mentira, que é um momento que você que está passando por isso é que se sente péssimo, a outra pessoa não está sabendo, mas quem faz é que se sente péssimo. Tô certa, Tati? Eu acho que tem uma questão que é de acordo aí, né? Sempre que a galera traz essa palavra traição, eu fico pensando, cara, é muito subjetivo, vocês não pensam isso, não? Tipo assim, às vezes o que eu consideraria uma traição, para vocês não faz sentido nenhum e é tranquilo, é de boa. O que você considera traição que pode ser tranquilo para o outro? Por exemplo, diz aí. Eu não vou dar um exemplo que eu acho pesado e vai ter gente que não se importa, por exemplo. A pessoa ficar curtindo fotos no Instagram da outra e mandando mensagem falando linda, nossa, não sei o que. Peraí, são coisas diferentes. Curtir foto no Instagram da outra, você não está entendendo as russas que o Alexandre segue. Pois é, mas uma mulher mais bonita que a outra. Agora ele não curte nenhuma, ele só fica lá olhando as russas e manda para mim, fala, olha essa pose dessa menina, então. Olha, porque a gente trabalha junto também, né? Então a minha rede social também está muito com ele, e a gente fica olhando como referência mulheres lindas, um lifestyle diferente do nosso, e eu não considero isso um problema. Mas tem o flirt de hoje em dia que tá rolando, que é tipo assim, você entra no Instagram de uma pessoa e curte 500 fotos dela para ela notar que você existe, entendeu? Tem então, código. É aí que tá. Você pegou no ponto específico do que eu tô falando, porque às vezes isso pode ser muito pesado para uma pessoa e para outra não. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum do Áureo me mostrar mulheres bonitas na rua e falar, olha que bonito, ou no Instagram, ou em qualquer lugar. Isso para mim é tranquilíssimo, eu acho inclusive bom, porque eu também posso ver e falar, nossa, é muito bonita mesmo. A gente pode discutir o nosso gosto, né? Às vezes a gente não acha, às vezes ele acha, às vezes a gente, né? Exato, e também é bom ver gente bonita, né? Tipo, é legal você olhar e falar, nossa, realmente, às vezes você nem notou, estava distraído. Mas para muita gente, isso já é traição. O cara achar uma outra mulher bonita já é traição. E aí para, Tati, não me fala que nós, mulheres brasileiras, estamos nesse nível de maluquice. Gente do céu, você vai ver. Gente que está ouvindo esse podcast, se você conhece alguém assim, encontra a Padri, porque ela tá precisando de referência. Não, sabe por que eu tô achando gozado? Porque assim, eu falo bastante de autoestima, né? E acho que nós, mulheres brasileiras, perante os olhos do mundo, somos mulheres muito bem resolvidas, perante os olhos do mundo, tá? Presta atenção. As pessoas acham que a gente vive num país, pelo fato de ser um país tropical, sempre com sol, pouca roupa, o Rio de Janeiro é o cartão postal, aquelas praias maravilhosas, mulheres que se cuidam com corpos bonitos, enfim, mulheres que fazem esporte, mulheres que se aceitam, são empoderadas, é uma característica muito feminina. Só que aí quando nós vamos lá buscar, o Brasil não lidera esse ranking de jeito nenhum. A gente lidera o ranking da cirurgia plástica. Isso significa que a gente não é feliz com o que a gente tem.
A gente busca outras mulheres dentro da gente, a gente procura agradar outras pessoas. É muito curioso você se deparar com a falta de estima da brasileira. Me entristece demais. Por isso que eu falo tanto, bato tanto nessa tecla de se gostar, de se aceitar, de acreditar, porque você só consegue sair de um relacionamento doente se você se ama. Porque se você entrou na doença junto, tu fica doente e não sai. Tô certa, Tati? Eu acho que mais do que isso, eu acho que isso é essencial, mas tem também uma questão de você saber o que você quer e o que você tolera e o que você não tolera e ter o que você consciência dá disso. conta, né? Muito bom. O que você dá E conta? deixar claro, porque muitas vezes a gente nem pensa, a gente não sabe, vai lidando com as circunstâncias, tipo, não, no dia que acontecer, você resolve o que tem. Eu acho que isso traz essa segurança, por exemplo, de você não ter problema com a pessoa olhando a outra na rua e falando, nossa, olha que bonita aquela pessoa. Mas você acha que Porque você tá vale logo segura no de si. começo de um relacionamento falar o que a gente gosta e o que a gente não gosta? Então, eu vou te falar a minha visão de relacionamento e aí vocês dois me contam o que vocês acham disso, se é um tanto quanto frio. Porque apesar de ser pisciana, já que vocês gostam de astrologia, eu sou uma pessoa um tanto quanto racional, assim. Na minha concepção, qualquer tipo de relacionamento é como se você estivesse acertando um contrato. E é muito... Entendeu? Aí... O que eu penso? Eu penso que para você acertar um tipo de contrato de convivência, as cartas têm que estar muito bem postas na mesa, para que você não seja surpreendido e frustrado e não faça isso com outra pessoa também. Então, por exemplo, coisas que eu não tolero, isso, isso e isso, coisas que a gente pode conversar, isso e aquilo. É óbvio que você não vai fazer isso no primeiro dia de encontro, nem na segunda semana ou durante o primeiro sexo. Mas essas conversas, elas vão acontecendo. Quer um exemplo? Quando o relacionamento drástico? começa a ficar com uma cara mais séria, é hora de conversar, é isso? Eu acho que você não tem que sentar e falar, senta aqui, vamos acertar esse contrato, entendeu? Eu acho que está nas entrelinhas, está na convivência, você vai acertando isso pouco a pouco. Um exemplo drástico disso, eu recebo muito e-mail de gente falando, nossa, eu tô com a minha namorada ou meu namorado há 6 anos e não sei como falar para ele que eu não quero ter filho, sendo que ele está falando que a gente vai casar e ele espera que a gente tenha filho nos próximos 2 anos. Porra, gente, isso é um papo que você tem, sei lá, nos primeiros meses, você descobre se a pessoa quer ou não ter filho. É porque isso daí não dá nem para dar o passo do casamento na sequência, né? A não ser Faz que sentido, né? alguma das pessoas ceda, né? Mas se entrar nesse... É aí que eu falo do contrato. Se entrar nesse lugar sem saber quais são as cláusulas, também... Olha, por tudo que eu conheço de mulher, é uma característica bem feminina achar que a gente vai conseguir fazer o homem ceder, achar que a gente vai conseguir fazer o homem mudar. É uma coisa muito... O homem talvez não pense muito nisso, de tentar mudar uma mulher, mas a mulher tenta mudar o homem. Você sabe que ele é um traste, foi um traste com todas as pessoas que ele pegou. Você começa a namorar o boy lixo e você acha que com você ele vai ser maravilhoso. É uma característica, né? É uma característica muito feminina, não sei por que mesmo com toda a informação a gente ainda bate nessa tecla. Juliano, que tipo de relacionamento você quer para você agora? Você é um homem solteiro, você é um homem que já passou pelo casamento, você tem uma relação muito boa com a sua ex-mulher, mas que tipo de relacionamento você acredita agora para sua vida? Então, eu até me envolvi num lance que saiu de tudo quanto é canto, quando a gente tá no reality show, a gente não tem noção da proporção que as coisas tomam, né? E aí, quando eu entrei, comecei a namorar em fevereiro. Eu me separei em dezembro, em fevereiro eu já tava namorando, que eu sou um romântico, sabe? Você sabe que eu sou romântico. Sei, o eterno romântico. Aí eu comecei a namorar, tava tudo bom. Quando veio o lance da Fazenda, ela foi madura e falou assim, eu acho melhor a gente dar um tempo, parar de assumir, porque eu não sei como que é reality show, você também não. Se acontecer de você ficar com alguém, sei lá, eu não vou passar de corna e você não passa de bandido. Bacana. Aí, até aí tudo bem. Aí quando você entra, eu entrei solto ali. E aí rolou uns aférios ali, mas... Mas você entrou pensando em pegar gente ou você entrou pensando em ser feliz e tocar seu jogo? Não, eu entrei pensando em prova, competição, é o que eu gosto de fazer, né? Mas então, se rolasse, você tava bem. É que assim, ela mesma falou, você tem a testosterona lá em cima e eu não sei como que você vai segurar a onda, entendeu? Então vamos dar um tempo e depois a gente avalia. Mas eu não fui com esse intuito, obviamente, né? Só que depois que você entra, você vai, ou você esquece da pessoa, ou você fala, é ela que eu quero. E bateu comigo logo de cara, falei assim, é ela que eu quero. E aí, com o tempo, você começa a conversar com um, conversar com o outro, esquece que tem câmera, esquece de tudo,
e fui e falei o nome dela. Aí perguntaram, aí o Biel, acho que era o Biel, nem lembro quem perguntou, o que ela faz? Ela faz isso, faz aquilo, cara. E aí um dia eu levantei naquela carência e falei assim, cara, quer saber? Eu decidi que eu vou pedir ela em casamento. Meu irmão, daí virou um caos a vida da menina aqui fora. Foi tudo quanto a imprensa Jura, atrás. Julie? Foi gente na casa dela e de tudo. E de a favor e hater também, né? E eu lá, apaixonadinho ali, lá dentro, só pensava nela. Porque é tão difícil a convivência, Adri, que às vezes eu baixava a minha bandaninha nos olhos, assim, e não tava dormindo. Eu tava imaginando fora, andando de mão dada, indo na padaria, sabe? Coisa simples, assim. O negócio é muito difícil. E eu pensava sempre com ela. Só que nisso tudo, o mundo caindo aqui fora, e a vida dela se tornou um caos. Um caos. E aí, depois que eu saí, eu fiquei 2 meses lá, né? 2 meses e meio com pré-confinamento, foi muito tempo. Eu saí, eu só pensava em falar com a Tati, não sei o quê. E quando eu saí, por incrível que pareça, tomei um pé na bunda. Mas você tomou esse pé na bunda pessoalmente ou foi por telefone? Não, foi péssima a situação, porque Como foi? Eu saí, aí no dia que você sai, você não pode nem tocar no celular, você ainda faz o programa do Faro, fica sem celular, no final do segundo dia você vai ligar para alguém. Aí eu liguei até do celular da produtora da Record, aí posso ligar? A primeira pessoa que eu liguei foi ela. Aí ela atendeu, eu falei assim, oi Tati, tudo bem? Ela, quem é? Eu falei assim, como quem é? Mentira. Eu falei assim, sou eu. Eu falei assim, eu tô ocupado agora, posso te ligar depois? Vixe. Cara, aí desabou o mundo pra mim, né? E aí eu fiquei muito puto, tal. No outro dia eu mandei mensagem e falei, tudo bem, respeito sua decisão, eu queria entender pelo menos por quê, o que eu fiz, porque eu não fiquei com ninguém lá dentro. Eu só falei de você, eu fiz o meu papel, acho que qualquer mulher gostaria de um cara apaixonado assim. Ela me ligou, meu descascando. Na verdade, foi esse caos que se tornou a vida dela. Mas você não tem culpa também disso. Você foi fofo com ela e a culpa não é sua, né? Bom, resumindo, o tempo passou, ela voltou, ela quis voltar, não sei o quê. Isso se tornou um negócio que virou matéria em tudo quanto é canto, nos programas. E vocês estão juntos ou não? Então, daí a gente voltou e ontem à noite a gente teve uma última DR, assim, que com essas coisas que estão acontecendo, realmente minha vida mudou muito. E depois dessa, eu dei uma broxada, sabe, Dri? Eu amo, mas eu dei uma, tipo assim, tem que estar do meu lado, cara, entendeu? Tem que estar do meu lado. Eu errei, errou, mas, cara, eu caí na pista. Desde que aconteceu isso, eu fiquei essas 2 semanas na pista e pegando geral e não você já teve Covid? Só mudando de assunto, você já teve Covid? Tive logo de cara. Quem tá aí na pista e já pegou geral, foi, pelo amor, tem que estar imunizado ou então tá fazendo besteira. Não, e vou falar mais pra você. Vocês estavam falando do relacionamento, de curtir foto. Cara, eu vou te dizer, eu que agora voltei pra pista, eu tô assustado, porque todo mundo se pega, é uma pegação, que quando a gente fala em relacionamento, eu já tô achando, nossa, já é muito lucro. Você conseguir namorar alguém. Cara, porque assim, você exagerar, a gente pega tipo 10 pessoas numa noite, entendeu? O negócio é bizarro. O Instagram é o novo Tinder também, né? Tem essa também. Eu falo que horror, mas também acho assim, acho que cada um tem o seu quadrado e o seu jeito de lidar com isso. Se você é um cara solteiro, não deve nada a ninguém, e as meninas que estão saindo com você são solteiras e não devem nada a ninguém, tá tudo beleza. É uma questão de saber o terreno em que você tá pisando, né? Agora, você falou que você deu um tempo para entrar na fazenda. Esse dar um tempo é das antigas, viu? Porque desde que eu me lembro por gente, tem essa coisa de vamos dar um tempo, aí dar um tempo é relógio, a gente não pode dar tempo. Você que sabe tudo, Tati, de relacionamento, dar tempo é uma coisa que funciona? Saber tudo é forçado, hein? Eu tô aprendendo todo dia, ninguém. Mas eu não sei, assim, eu acho que tem muita gente que usa essa estratégia para, tipo, quero terminar e não tenho coragem, como a gente estava conversando mais cedo, mas também acho que os relacionamentos, principalmente aqueles que estão há muito tempo acontecendo já, às vezes precisa de um respiro, né? Principalmente em quarentena. Gente, meu Deus do céu. A Adri sabe, porque ela trabalha com o marido dela o tempo todo. Não tem uns momentos que, tipo assim, você fica, não, agora eu só queria umas 2 horinhas para mim mesma, para eu ficar de boa, sem pensar em nada. Eu vou dizer a real para você, vou te dizer a verdade. Acho que meu marido pensa assim, eu não ligo muito, eu sou uma mulher
eu sou muito ativa, muito, mesmo na quarentena, eu fui fazer um trabalho em Portugal, fiquei 50 dias, eu brinco, eu falo que foi a salvação do meu casamento, é tudo uma grande brincadeira, porque quando o casamento tá bom, não é isso que vai salvar, não existe, mas eu brinco com ele foi passar os últimos 20 dias comigo lá, então eu fiquei 20 dias sozinha, e 20 dias ele foi com o Vitório, que tá com 10 anos, nosso filho, foi passar comigo os últimos 20 dias lá. Eu não tenho essa necessidade do meu espaço, sabe? Eu tenho só a necessidade de estar em harmonia. Quer me ver mal, quer me ver... É quando começa a coisa de bico, cara feia, mau humor, resposta atravessada, sem eu saber o motivo. Isso me deixa louca, porque eu fico insegura e eu não sei lidar com isso. Eu prefiro que me fale, faça bico por meia hora e passa, porque assim, eu sou assim, eu vou lá e jogo a real. Às vezes a real que eu tô jogando é bruta, não é lapidada, é uma real esquisita, que magoa, que chateia, mas eu jogo a real, não dá para falar que eu não jogo a real. E aí, depois você elabora e aí fica tudo bem de novo, eu não fico remoendo a mesma história. Então, para mim, para eu ter vontade de ter o meu tempo, é porque provavelmente tem um bode no caminho, entendeu? Sabe um bode que fica no meio da sala? Isso é uma coisa que mexe mais comigo. Gozado isso, né? Mas eu sou uma mulher assim, eu não me incomodo de estar junto. Mas você entende que vocês já têm esses respiros, então, automáticos? Por exemplo, você passou 20 dias fora, é um respiro seu que você não tinha necessidade, mas você teve. E isso, eu acho que a distância ajuda um pouco no relacionamento, até porque, às vezes, a gente convive demais e... Principalmente quando trabalha junto, fica falando sobre a mesma coisa. Eu fui casada também e eu trabalhava junto com meu marido 24/7, assim. E não deu certo. É duro, né? É duro. Era ótimo, era muito tranquilo, mas eu sentia que chegava um momento que, tipo assim, não, peraí, deixa eu ir fazer uma caminhada sozinha, sei lá, dar uma volta, até pra gente manter a individualidade, que eu acho que é isso que faz com que a gente sinta desejo pelo outro, né? Olha, ele tem uma vida, apesar da gente trabalhar junto, ele tem uma vida tranquila e eu também em relação a isso. Tipo, eu acordo, ele vai lá pro escritório, eu fico em casa, eu vou fazer minhas coisas fora, a gente não tá junto fisicamente. Entendeu? Então isso é uma coisa que também conta, eu acho, né? Porque na pandemia a gente ficou... Oi, fala. Não, mas é isso que você falou. Eu acho que o seu estilo de vida assim é bem solto, tal. Esse negócio de também ficar com a pessoa, ficar meio de bico, você não sabe o que é. Isso me irrita profundamente também. Mas eu ia perguntar isso pra Tati, assim. Você acha que não tem a ver também com o signo mesmo? Porque essa minha ex, ela é câncer. E ela não é de reclamar, mas ela fica só observando e anotando no caderninho lá. Só que chega uma hora que esse caderninho vira um livro. E aí a pessoa descarrega tudo de uma vez. Eu prefiro muito mais o tipo de relacionamento que a Adri mantém, assim, que é tipo, ó, não gostou, já fala, já resolve, já resolveu, tá tudo bem. Agora você ficar anotando ali no caderninho, ó, tô só observando. Putz, eu também não aguento. Cara, insuportável, né, cara? Aí na verdade você não está se relacionando, né? Você está vivendo com o chefe que está te cobrando o tempo inteiro e anotando até chegar um momento que não suporta mais. Eu não acho que tem muito a ver com signo, eu acho que tem mais a ver com criação, personalidade e ambiente que você vive. Porque eu acho que a gente repete aquilo que a gente viu com as pessoas próximas, às vezes com pais, com tios, com amigos, e a gente tende a fazer isso porque é o jeito que a gente aprendeu que é, sabe? E aí ferra. Aí quando você pega pessoas que têm, sei lá, históricos muito diferentes, igual você e ela, você gosta de falar e resolver na hora, eu também odeio o bico. Gente, não tem nada que me dá mais raiva. Não sei lidar com cara de cu, gente. Não sei, já vou falar. Fala tudo que você tem para falar e vamos resolver e daqui meia hora tá tudo bem. Eu acho esse drama do relacionamento é a coisa que mais me irrita. E tem gente que vive pelo drama, sabe aquelas pessoas que brigam para ter o sexo de reconciliação? Tem gente que acha que esse momento do drama é o momento crucial para medir o temperamento da relação. É muito arriscado isso. Eu falo isso no auge dos meus 47 anos, porque eu traí, eu fui traída, eu vivi relacionamentos doentes, então posso te dizer que eu tive uma experiência num relacionamento, por exemplo, que eu nunca fui uma mulher ciumenta, de pegar no pé, de ficar olhando o celular, eu nunca fiz isso, acho isso o fim do mundo. Porém, essa pessoa que se relacionou comigo apertou um botão em mim de insegurança tão grande que eu me via fazendo coisas que eu nunca fiz. Por exemplo, olhar celular, por exemplo, ficar o tempo todo ligando para a pessoa, marcando em cima. Mas quem causou essa insegurança
foi ele, né, que me deixou numa situação insegura, e eu acabei deixando ele viver eu acabei deixando ele apertar esse botão em mim. Eu acho que a culpa é dele não, a culpa é minha mesmo de ter deixado ele invadir um espaço que jamais ele deveria ter invadido, mas Um eu devia pouco estar para muito cada um, né, na carente. verdade. Eu devia estar muito carente, devia estar esquisita na época, sei lá qual foi o tamanho do buraco que eu estava, mas eu sei que eu dei a chance para uma pessoa me destruir. Ela não me destruiu, porque eu entendi, fui forte, sofri pra burro e saí desse relacionamento. Mas se eu fico naquele relacionamento, você se destrói na mão de alguém, entendeu? E na verdade a culpa não é do outro, é você que se deixa passar por esse papel. É muito louco o que acontece com a nossa cabeça, com o tamanho da nossa carência, Tati. Você acha que nós somos tão carentes assim, a ponto de colocar um traste na nossa vida? Acho, e também às vezes eu fico pensando nessa questão de a culpa é minha que deixei. Eu acho que a gente tem que ter a noção de, tipo, ó, eu tô virando uma outra pessoa, tô me tornando algo que não condiz com aquilo que eu sou, mas eu também acho que muitas vezes a gente tá tão dentro e tão, sei lá, é nauseado por aquelas sensações que aquela pessoa te provoca, porque muito provavelmente para esse cara, sei lá, eu fico pensando, né, a sensação de poder, de te fazer descontrolar, era algo que deixava ele com certeza excitado ou satisfeito, entende? Então, eu não sei se você tem tanta culpa assim, e eu acho que isso aí a gente entra no rolê do relacionamento abusivo também. Às vezes a pessoa não percebe que está nesse Eu só lugar. descobri que eu vivi um relacionamento abusivo quando eu comecei a entender o que é um relacionamento abusivo, quer dizer, de um tempo para cá. Porque quando eu vivi, não se falava disso. É, Entendeu? Como ele nunca levantou a mão para mim, como eu nunca passei por essa relação, para mim eu nunca tinha sofrido um relacionamento abusivo. Depois eu descobri que o relacionamento abusivo vai muito além do tapa, né, gente? Muito né? além do empurrão. Na É verdade, muito grave isso. a maioria funciona com psicológico, emocional, né? Você fazer aquela pessoa sofrer psicologicamente, ela tá descontrolada e tal, você gerar esse descontrole nela. Mas isso é engraçado isso também. Engraçado é uma palavra horrorosa, mas é interessante você entender que a maioria das pessoas só percebem que estão nesse tipo de relacionamento depois que sai, e às vezes muito tempo depois que sai. Mesmo as pessoas que hoje em dia estão no relacionamento e têm as informações, às vezes elas estão tão nauseadas que elas não conseguem enxergar essa questão, sabe? Não E aí, conseguem assim, vincular. Pode falar, Julie. quando eu estava no casado, né, meu pavor era ficar longe dos meus filhos. Você sabe, né, Adri, o quanto eu sou um pai presente, eu faço todo tipo de esporte com os moleques e tal, e eu falava para minha terapeuta, eu falava assim, eu nunca vou conseguir me separar, porque eu nunca vou conseguir ficar longe dos meus filhos. Aí ela falava assim, Ju, se você acha que eles estão felizes, eles estão fingindo que tá tudo bem, mas eles sabem exatamente o que vocês estão passando e eles estão infelizes. Aí eu comecei a pensar isso e meu relacionamento começou a tender a ter pausa, assim, quase porrada, sabe? E aí eu falei, cara, eles estão. Quando eu entendi que eles estavam infelizes naquela situação e eu me separando, eles teriam o melhor da mãe e o melhor do pai, eu consegui me separar. E aí, aquilo tudo que eu achava que não teria solução, que nunca mais acabaria, acabou. Eu virei o melhor amigo dela e as coisas mudaram. Mas é uma questão de entendimento, de entender o que está acontecendo no relacionamento naquele momento e entender também que é possível, tudo pode mudar, né? Tudo pode acontecer. A gente tem umas teorias que não, eu sou assim, é assim assado, cara, mas tudo pode mudar. A gente pode ser feliz sozinho, a gente pode ser feliz com outra pessoa, a gente pode ser feliz com pessoa do mesmo sexo, com pessoa do outro sexo, tanto faz, né? Então eu acho que o que eu aprendi foi isso, que tudo pode mudar, mas tem que entender o que você está passando ali. E olha que louco isso aí que você falou, porque a gente falou sobre o exemplo, né? Sobre a gente repetir aquilo que a gente enxerga. Às vezes uma pessoa levando um relacionamento fadado ao fracasso por causa dos filhos, ela não sabe disso, não percebe, fica nessa de eu vou, porque a gente tem que estar junto, só que ela está passando um exemplo de que, tipo, eu tenho que tolerar todas as coisas estando infeliz porque eu tô com os filhos. Então é uma carga, às vezes, que os filhos carregam que a gente não percebe que a gente está colocando neles, né? E que eles vão replicar que isso. Em 2020, apesar que em 2020 eu tô acreditando até em vaca voando, amor. Esse ano tá tão atípico que não dá nem para questionar. Mas é duro acreditar que nessa época em que vivemos, a gente ainda tem, por isso que eu falo que a gente vive como as nossas avós muitas vezes. A gente não tolera daquele jeito que elas toleravam, mas a gente encontrou uma outra forma de arrumar desculpa pra gente para ter um homem lixo do lado. Total.
entendeu? Ou Eu tô uma falando mulher isso. abusiva também, porque também acontece. Não, claro, do mesmo jeito que eu falo homem, falo mulher, tá? Se a gente tem muita mulher que também gosta de estar nessa posição de comandante da situação, né? De deixar o outro numa situação mais complicada e insegura. Eu não consigo viver insegura e não consigo fazer ninguém feliz quando eu estou insegura. Eu tenho que estar feliz, segura, deixar a pessoa que está do meu lado feliz e seguro, porque senão meu relacionamento não anda. Mas essa é uma verdade que eu encontrei depois de muito tempo. Tem que estar maduro para achar essa verdade. Falando em maturidade, Ju, mulheres acima de 40, como é que você vê? São mais bem resolvidas? Você tem essa coisa com a idade? Não tem? Você só gosta de sair com garota mais nova? Eu, muito pelo contrário, a Tati, essa minha ex, tem 40, tem 2 filhos, é divorciada, minha ex-mulher também tem 41, tal. Eu adoro as mulheres acima de 40. Eu acho que a mulher, olha eu generalizando aqui, eu acho que a mulher de 30 a 40 é a fase que ela tá meio preciso casar, preciso ter filho. Então fica um negócio meio louco. Até os 30, ela tá ali meio que na pista, né? Não é a maioria, eu acho, né? Então eu sinto assim, na balada, as vezes que eu fico são de 20 e poucos anos. Mas as acima de 40, eu vejo que é uma mulher que ou já foi casada, ou já está definida o que ela quer da vida. Então, eu acho mais fácil lidar com essas mulheres. Além do que, eu gosto de ficar conversando, gosto de papo. Então, mulher, para mim, tem que ser inteligente, tem que ter bagagem para conversar, porque também só ser linda, maravilhosa com 20 e poucos aninhos não enche a minha barriga, sabe? Eu gosto de mulher inteligente, eu gosto de conversar. Eu acho que o meu relacionamento, esse último namoro, o mais legal não era o sexo que era maravilhoso, não era que ela tem um estilo de vida igual o meu, que treinava todo dia, não. O melhor eram os nossos papos, a gente ficava tipo horas conversando, é sensacional. Eu acho que a mulher de 40 tem tudo isso junto. Olha que maravilha. Tá aí, meninas. Vocês estão ouvindo o nosso podcast aí, fiquem atentas. Tati, você acha que nós mulheres escolhemos mal ou às vezes a gente nem escolhe? Porque me dá um pouco a sensação que o medo de ficar sozinha é maior do que o tamanho das nossas escolhas. Eu acho que isso rola muito. O Juliano falou da faixa entre 30 e 40 e eu vejo isso acontecendo com algumas amigas, assim, sabe? Eu acho que acontece, infelizmente acontece, né? Porque a gente vive nessa sociedade que está cheia de pressão e cobrança, especialmente em cima das mulheres. Então, acho difícil você conseguir se desvencilhar disso, por mais bem resolvida que você seja e por mais, sei lá, segura que você é de você mesma, vai acontecer em algum momento, você vai parar para pensar, nossa, mas olha só. E fora que tem aquelas pessoas que ficam perguntando, e os namorados? E não vai casar? E você não pretende ter filho? Ó, tá. E fica assim, tá perdendo o seu prazo e tem que dar um jeito, você não tá ficando mais nova, tá ficando mais velha a cada dia. E eu acho que nesse caso aí, as mulheres acabam pegando o que tem disponível, sabe? E isso gera uma frustração gigantesca. Eu vi uma pesquisa outro dia que foi muito legal, falando que os casamentos que acontecem a partir dos 35 anos, quando a mulher tem mais de 35 anos, eles duram mais. E principalmente se a mulher, e aí eles usaram lá uma métrica que é a da universidade, se a mulher é uma mulher formada, se ela tem formação de alguma maneira, porque não tinha como medir experiência, né? Então eles Se ela é utilizaram... independente financeiramente, né? Se ela tem uma vida que vive e segue sem a pessoa que está do lado, né? Acho e que isso é aí uma coisa importante, é uma coisa muito importante, tanto para a mulher como para o homem, um não depender do outro. Sim, totalmente. E aí, o que mais me deixou, assim, encabulada, e a gente ficou conversando sobre isso aqui, eu e meu esposo, foi tipo, por que que isso acontece? Porque a pesquisa não falava necessariamente, só trazia os dados. E a gente chegou à conclusão que é porque, nesse caso, a mulher, ela teve oportunidades, ela teve como fazer outras escolhas, às vezes ela teve mais informações sobre o mundo e tal. E aí ela vai para um casamento mais preparada, tipo, não é isso que eu quero nesse momento e é isso que eu vou viver. Enquanto Eu acho muitas que é aquilo que eu vezes... falei, sabe, não quero te cortar, Tati, mas é que eu estou lembrando aqui, eu já estou 12 anos com o Alê, mas eu me casei com ele aos 38 anos, e o Alê tinha 40. Então, quando eu falo que hoje é uma decisão estar casada, é um pouco disso que você está falando, de uma mulher um pouco mais madura, um homem mais maduro. Talvez se a gente tivesse casado com 20 e ele com 22, talvez eu não tivesse te dando esse texto agora.
né, porque às vezes a gente não é pelo tamanho do amor, porque você com 20 anos você não ama diferente dos 40. Tem muita gente que casa com 20 e está casado a vida inteira, que está tudo bem, que deu certo, mas não é a maioria, é a minoria. É. E o índice de divórcios nessa pesquisa falava também, ele é maior entre quem casou na faixa dos 20. Então, Porque com 20 anos é difícil a gente saber tudo, saber o que você quer ser na vida, ser independente financeiramente, saber o que você quer na sua vida pessoal, profissional, é muito complicado, né? São Rodrigo, decisões muito complicadas. mas Fala, fala, Ju. eu vou dizer uma coisa. Eu acho que a gente vai ter que refazer essas pesquisas constantemente, porque o mundo está mudando tanto que, assim, eu também tinha essa teoria. Eu achava, não, mulher mais velha, o homem mais velho, mais maduro, ele já sabe o que quer, muito menos chance de separar. Só que hoje, essa molecada, posso chamar de 20 e poucos anos, meu, eles estão voando, assim, eles pensam muito lá na frente, eles estão em outro patamar que eu não consigo acompanhar. Até dentro da casa, da fazenda, tipo, 90% dos participantes tinham 20 e poucos anos. Entendeu? Então, assim, obviamente, para falar, sei lá, de música, de coisas mais culturais, eles não tinham papo. Mas para falar sobre vida, tudo, é outra percepção de vida. Matheus, Lid e o Mariano, mais ou menos, a gente estava totalmente fora daquela realidade ali. Não tinha conversa, a gente não conseguia conversar. Então, Você estipulou uma relação de amizade com o Biel, que é um menino que tem um histórico e uma imagem muito arranhada aqui fora, e ele é atípico em todos os sentidos, porque ele é um menino bem nascido, bem criado, e acabou vivendo uma polêmica, algumas polêmicas, pelo fato dele pelo fato dele ser muito imaturo, muito novo, muita fama fora da caixa e fora da época, na minha opinião. Não estou querendo passar a mão na cabeça dele, porque eu acho que nada justifica um ato violento, nada justifica um erro no naipe do dele. Porém, todo mundo que estava dentro da casa tem um esqueleto no armário, porque todos nós temos grandes defeitos e temos momentos da nossa vida em que a gente toma decisões erradíssimas, mas a gente tem a chance de se arrepender, tem a chance, né? Ninguém está ali para julgar o tempo inteiro e apontar o dedo em todo mundo. Se apontar o dedo para todo mundo ali que está no muro, no alvo, ninguém tem uma história bonita para contar. Pode saber disso. Então, eu acho curioso, porque eu fiquei, só quero te complementar para você me responder isso. Então, ele e o Lipe, entraram na fazenda com a imagem de boy lixo. E você não tinha uma imagem de boy lixo, você tinha uma imagem de mulherengo. Entendeu? E aí eu quero saber se você pensou nessa coisa do boy lixo, se você acabou se misturando com eles, como é que você vê isso? Se você tem medo de ser considerado um boy lixo, me conte. Então, com relação ao Biel, só para também finalizar, o Biel, de todos os que tinham 20 e poucos anos, ele é o único que eu ficava assim, pode ver, eu ficava 5 horas conversando com ele. Ele tem ele bombou com 17. Aí ele morou os últimos 3 anos, ele estava nos Estados Unidos. Então ele tem várias referências musicais incríveis que nem eu tenho. Ele tem uma cabeça muito legal e foi um dos motivos que eu comprei o barulho dele, porque lá dentro, esse lance da Jojo fica dizendo que ele é debochado, tudo. Eu não via deboche. Eu convivia 24 horas com esse moleque e eu vi o quanto que ele estava lá fazendo o papel dele, sabe? Fazendo a verdade dele, sem pilhar. Eu estava lá, então eu vi. Então foi um dos motivos que eu comprei o barulho do Biel. E é um moleque incrível. Enfim, independentemente de polêmica fora ou não. Eu não julguei ninguém. Eu entrei, a Record teoricamente me chamou por esse lance de competição, de ser atleta, de fazer as provas e tal. E obviamente que eu estava nessa fase solteira da minha vida, né? E poderia sim ter ficado com qualquer pessoa. Rolou um lance entre eu e a Raíssa. No dia que a gente entrou, a gente foi conhecer o lance dos animais, eu já vi uma abertura ali. Depois as coisas foram rolando, tal. Eu não dei andamento, que eu fiquei afim da Carol. Tanto é que a Raíssa chegou a perguntar se eu era gay, porque eu não dava em cima dela. Eu falei assim, não, Raíssa, é que eu tô tranquilo, assim, sabe? Tô na minha. Ah, mas você não dá em cima? Eu falei, eu não dou mesmo, mas assim, eu também não sou de dar, porque quando eu dou, já beijo logo, não tem essa. Não dá muito tempo de você, pô, namorandinho. Enfim, então assim, eu não tinha medo desse lance de boy lixo, porque eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu sei que, como você falou, tem pessoas que me amam e que me odeiam, mas assim, uma coisa que eu ouço o tempo inteiro na rua é que eu fui sincero e coerente. E eu fui mesmo, e eu faria tudo igual, porque o que eu passo para os meus filhos é o que eu agi lá dentro. Se a Raíssa jogou hidratante na cara e eu tomei satisfação, eu tomaria de novo do jeito que eu fiz com qualquer pessoa lá. Então eu não tinha essa preocupação de sair como boy lixo, porque
Eu acho que eu respeitei todo mundo, todas as mulheres, e não fiz nada demais. Desde criança, eu tô dentro de um metrô, e se tem uma mulher na minha frente, eu sei do meu lugar, não é porque eu sou obrigado, ou porque ela é mais nova ou mais velha, é porque eu acho que é mais que justo. Então, nunca tive muito essa preocupação de sair com imagem de boy lixo e tal. Bom, então, pois é, e depois desse pé na bunda, eu resolvi sair mesmo, né, pra night, pra festas de dia e tal, beijei todo mundo, as minhas gravavam, vazou um monte de vídeo meu, mas eu não estava preocupado com esse lance de parecer boy lixo. Estou sendo eu e estava realmente, parecia que soltaram um condenado e soltaram ele na pista. Eu estava precisando sair, estava enlouquecido, eu não tinha nem saúde para sair um dia só, eu saí 7 dias seguidos e me fez muito bem. Mas eu nunca tive essa preocupação de parecer boy lixo, porque quem me conhece sabe da minha essência, sabe o quanto eu respeito as mulheres, sabe o quanto eu sou um Fábio Júnior apaixonado aí, sabe? Essa questão do boy lixo, ela é interessante porque, assim, a gente tem que chegar numa conclusão do que é realmente um boy lixo, né? O Juliano usou um exemplo e eu acho que esse exemplo que você usou, ele é bom, mas eu acho que a questão do boy lixo abrange muito mais do que isso, tipo, eu cedo lugares para as mulheres no metrô, no ônibus e tal, mas o boy lixo em si, não é que ele não faz esse tipo de atitude, a questão é que ele não compreende a mulher enquanto um ser igual, assim, que ele estabelece julgamentos às mulheres simplesmente pelo fato dela ser mulher. E isso é foda, porque muitas vezes os caras nem sabem que eles estão agindo dessa maneira por causa, mais uma vez, da criação que a gente tem, da sociedade que a gente vive, em que, às vezes, a atitude é só levada. Ninguém fala nada. Nós estamos vendo isso em rede nacional. Vivemos isso no Big Brother, né, em que os meninos acabaram tomando atitudes horríveis e acabaram ganhando esse apelido de boy lixo, e a gente começou a discutir esse assunto e era nítido que dentro dos 4 ou 5 meninos que tomaram atitudes estranhas no Big Brother, 3 não sabiam do que se tratava, 3 estavam fazendo só pelo fato de fazer, sem ter noção. Já tinha uns mais velhos ali que já sabiam o que estavam fazendo e que tem essa característica machista, estranha. E aí eu fiquei de olho em vocês, e principalmente em você, Julie, por a gente ter um relacionamento aqui fora. Eu falei, não, será que o Julie é esse cara? E você realmente não me passou nada disso. O fato de você ser solteiro e sair beijando geral, isso não te faz um boy lixo. Um boy lixo é aquele cara que não consegue de jeito nenhum olhar para uma mulher de forma igual, que é o que a Tati explicou. Tomara que tenha ficado claro para você aí que está ouvindo a gente no Fala Galisteu. Mas amor é fundamental ou paciência que é fundamental? Dri, posso só complementar usando o exemplo da Raíssa? Pode. Seguinte, a Raíssa, como eu te falei, rolou um aferzinho ali no primeiro dia comigo, tudo, mas eu não dei andamento porque eu não estava com esse foco. Aí rolou toda essa polêmica dela jogar água na cara dos meninos, depois jogar hidratante na minha cara, depois eu teve votado e tomei satisfação, e virou uma relação de amor e ódio, né? A própria Stephanie chegou para mim e falou assim, Ju, sabe o que pegou? Que você estava rolando uma fera, a gente tinha chipado o casal, e você foi e votou nela. Eu falei assim, cara, eu tinha chipado, mas eu não estava chipado, entendeu? Então não tinha isso. Só que daí, ao mesmo tempo que tinha essa relação, eu deixei de votar na Raíssa algumas vezes e elogiando ela como pessoa. Falei assim, nossa, a Raíssa foi catar o cocô da vaca e foi uma mega guerreira, merece o meu voto de confiança, ela é uma pessoa inteligente, forte, não sei o que lá. Então eu defendi demais a Raíssa, mas ao mesmo tempo ela usou disso contra, assim, a favor dela, né? Usou isso numa situação de relação homem-mulher. E aí começou a ficar tudo meio confuso, esse lance de o que é ser um boy lixo, respeitar mulher ou não. Então acho que não, do mesmo jeito que vocês têm que respeitar as mulheres também precisam respeitar os homens, porque o inverso também não vale. E você vê o quanto a coisa está internalizada, usando outro exemplo que você deu, de tipo, você não quis cair para dentro e dar em cima dela, então você é gay, tá ligado? Exatamente. Tá muito internalizado o negócio em todo mundo, em mulher, em homem, é uma coisa que a gente tem que analisar e se policiar todo dia se a gente quiser se desenvolver enquanto ser humano, né, e compreender o que é exatamente um boy lixo. Eu acho que a gente amarra isso na questão do respeito. Tipo, não, ele não quer, então pronto, cara, não significa que ele é nada. Ou
E o inverso também, a mesma coisa. Me dá um pouco de medo essas modas, essas palavras da moda, porque aí tudo vira boy lixo, entendeu? Então aí fica todo mundo dizendo, sai, peguei trilha, fica boy lixo, cara. A Juliana é boy lixo. Então me assusta um pouco desse lance. Mas assim, sinceramente, eu cagando para essa história, porque eu sei a minha realidade, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, então não me assusta. Eu sei que eu, como pessoa, gosto de namorar. O que eu acho, eu tenho amigos boy lixo, que eu acho que é o seguinte, o cara fala assim, comi tantas essa semana. Isso eu acho tão tosco, a vida inteira eu achei tosco ouvir de amigos meus, nossa, comi não sei quanto. Eu falei, cara, você vai por volume, você vai, cara, eu beijo geral, mas assim, pra eu transar, ter um sexo com alguma mulher, tem que ter alguma coisa a mais, tem né? que ter, eu não vou ficar me expondo, transando com todo mundo, eu sou assim, entendeu? E eu acho que realmente os meus amigos que agem dessa forma para dizer que comeu tantas pessoas numa semana são boy lixo, sim. E isso, para mim, isso é ser boy lixo. Esses caras são boy lixo, também acho. Também acho. Eu vou ter que discordar de vocês um pouquinho, mas segue o jogo. Não, tá bom, Tati. Vem cá, o que é mais importante? O amor ou a paciência? Nos dias de hoje, tá, gente? Vai, Juliano, você manda primeiro. Eu queria que você respondesse bem colado. Mas eu que vou o amor, a paciência, eu acho assim, eu como taurino, eu tenho um amor aqui aflorado. Eu não posso passar fome, eu não posso ficar sem sexo, eu não posso ficar sem dinheiro, eu fico louco. Então a parada de amor, para mim, é muito intenso. E eu acho que às vezes isso atrapalha os relacionamentos. A paciência, eu não tenho realmente. Eu sou um cara que não gosto de água morna, eu prefiro uma água bem gelada ou uma água bem quente. Então, esse lance de ficar muito paciente no relacionamento, me dá uma gastura, sabe? Prefiro que tenha um negócio mais intenso do que... Agora, se é mais importante amor ou paciência, eu prefiro 10 vezes o amor. Eu prefiro sofrer por amor, ficar chorando. Eu acho maneiríssimo isso. Adoro. E aí, Tati? Eu vou te devolver com uma outra pergunta. Será que existe amor sem paciência? Eu acho que é difícil. Caramba. Depende do naipe do amor, né, gente? A gente tá falando de amor, de paixão, de tesão, são coisas diferentes. Amor mesmo, amor sem paciência, eu acho que não existe. Não dá pra mudar. O amor, na minha concepção, é o vínculo, né? Aquilo que te faz estar ali junto todo dia, que uma junção de várias coisas, dentre elas eu acredito que a paciência também. É porque a paciência, assim, por exemplo, é igual a Adri falou, é esse negócio de ficar escondendo, que não sei o quê, depois vir com tudo, que eu vi que você fez isso aqui um mês atrás, você nem lembra do negócio, aí é muito chato. Agora, a paciência declarada, sabe, que tipo, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo, você teve paciência para administrar uma situação, eu acho que é ok. Agora, paciência para ser, sei lá, um namoro morno, eu não tenho, não sei. Acho que não aguento. O Ju é um impaciente. Bem intenso, né? Ou ele é ou não é? Vem cá, mas o que é um relacionamento saudável? O que é preciso para ter um relacionamento saudável? O que a gente pode fazer para viver um relacionamento saudável? Eu acho que em uma palavra a gente resume tudo, na minha concepção. Vamos ver se vocês vão concordar. Eu acredito que individualidade. Sabe por quê? Eu acho que a gente se apaixona por uma outra pessoa pelo que ela é, pelas coisas com as quais ela é apaixonada, por como ela, sei lá, tem ambição em se desenvolver ou não no seu trabalho, ou nos seus estudos, ou, sei lá, em qualquer atividade que ela desenvolva. E a partir do momento que você cria um casal e que isso vira uma coisa de tipo, não, agora é só a gente aqui, eu não tenho as minhas coisas mais, e eu acho que isso é natural, que as pessoas vão perdendo ao longo do tempo, você tem que ficar vigiando e dando um passo para trás. Eu acho que em algum momento você vai perder essa paixão, sabe? Porque você para de admirar a pessoa, você para de admirar ela pelo que ela é, você para de enxergar ela pelo que ela é, e aí vocês viram aquela simbiose, que é um pouco de um pouco do outro, mas os dois são a mesma coisa. O que você acha, Ju, para ter um relacionamento saudável? Então, eu acho que tem que respeitar essa individualidade, mas nem sempre é fácil, né? Eu assumo que às vezes eu quero mudar o jeito da pessoa, eu tenho ciúmes de uma parada e fico tentando fazer elas não olhar, sei lá, alguma coisa que ela faz que eu não goste, e eu acho que isso é difícil, eu sou perfeito não, eu acho que para ter um relacionamento saudável a gente precisa se respeitar antes de tudo. Eu acho que esse lance de
real de traição não é legal. Eu acho que esse lance de respeitar o espaço também do outro tem que estar muito bem conversado, mas hoje eu aprendi a lidar com meus ciúmes. Eu sempre fui muito ciumento, mas eu aprendi a lidar com ciúmes, e isso para mim me deixa ter um relacionamento saudável, porque os ciúmes me trucidava por dentro, né? Acho que o ciumento sofre mais do que o outro, você não acha, Dri? Eu acho que a gente acaba tendo ciúme porque é uma sensação meio de posse, sabe? A gente mistura um pouco o que é com posse, com é meu, com estamos juntos, então é tudo meu, é uma coisa ruim. É legal que você fale e assuma isso, porque você está num movimento de maturidade, um movimento legal que consegue dividir bem a coisa do sexo, do amor, do relacionamento, quando você está solteiro, quando você não está. São coisas muito diferentes, são comportamentos diferentes, né, Tati? Um homem solteiro, não importa se ele tem 40 anos, se ele tem 50 anos ou se ele tem 20 anos, ele se comporta como um ser solteiro, ele está ali na pista, jogado, pronto para o que deve é. É diferente de um homem que está começando um relacionamento ou que já está num relacionamento há muito tempo. Mas o fato é que quando envolve uma segunda pessoa, eu acho que para ser saudável tem que ser honesto. Para começo de conversa, todo mundo tem que estar preparado para ser honesto ali, para jogar a real. Eu acho que começa bem. E com a admiração, porque se não tem admiração pela outra pessoa, pela história da outra pessoa, é difícil ser saudável. E tem que aguentar a honestidade do outro, né? Você tem que ser ponta firme para escutar e entender que aquilo nem sempre tem a ver com você, nem sempre é culpa sua, nem sempre é algo que você precisa fazer, que às vezes é uma questão que a outra pessoa precisa resolver sozinha. Exatamente, e não é fácil, viu, gente? Se relacionar, eu acho que é a arte mais difícil de todas que nós estamos aqui na face da Terra para viver, tá? De verdade, eu acho mais difícil se relacionar do que qualquer outra coisa, porque é um exercício, né? E você vai ficando mais velho, por exemplo, a tabela de valores vai mudando, né? O que era importante antes não é mais. Aliás, vamos entrar um pouco nesse assunto do sexo. O Ju falou várias vezes aí da importância do sexo na vida dele, que para ele é super importante, que a testosterona está saindo pela orelha, que é assim que funciona com ele. Mas quando a gente está casado, numa rotina de casamento, você está há 10 anos, né, Tati, casada? Há quase 7 anos. No segundo casamento, no caso, que não é casamento, a gente mora junto, né? Mas é. Ah, mas é, né? Temos filho e tudo mais, namorido. Eu tô há 12 anos também. E como é que fica o sexo? Em que gaveta ele entra depois de um tempo de um relacionamento? Estou falando de um relacionamento saudável, tá? Não estou falando de um relacionamento doente, nem estressado. Estou falando de um relacionamento saudável. Eu acho que o sexo, ele é um complemento de várias coisas no relacionamento, né? Eu acho que se a gente entra esperando que o sexo seja aquilo que vai carregar todo o relacionamento, a gente vai se frustrar em algum momento. Até porque, de início, é muito bom, né? A gente quer ficar quicando todo dia, o tempo inteiro, 24/7. Menina, é no elevador, é no cantinho, é no carro, é em qualquer canto. Hoje no elevador não dá mais, que é cheio de câmera, mas quando você está iniciando um relacionamento, você tem essa coisa do fogo, da vontade, Ave Maria, em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Dá saudade às vezes, né? Tem dias, você fala, nossa, meu Deus, olha como era. Mas ao mesmo tempo, como todas as outras coisas no relacionamento, isso vai chegando num ponto em que vai se acertando, assim, vai assentando e você não tem tanto aquela necessidade de passar o dia inteiro transando, né? E aí eu acho que as duas pessoas têm que encontrar um meio termo junto. Então, mas eu acho que você está falando com uma certa tristeza esse assunto, Tati. Estou sentindo uma certa tristeza na sua voz, sabe? Assim, tipo, puta, vou ter que me expor aqui agora, oh meu Deus. Vou ter que me contentar, mas assim, pega todas as histórias que você está acostumada a ouvir sobre isso, do sexo no relacionamento, porque esse é um fator que pesa. Dependendo da importância do sexo na vida de cada um, ele atrapalha um relacionamento. O fato de entrar nessa mesmice, o fato de entrar nessa rotina que fala, bom, e agora? Aí você fala, não, mas eu amo tanto que eu vou continuar morrendo de tesão pelo meu marido, ou morrendo de tesão pela minha esposa, porque eu amo tanto, 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 que isso vai dar certo. E no final das contas você vê que não dá, né? Que essa coisa de tratar todo dia, ela vai se passando. Eu acho que o sexo, ele é uma necessidade humana como, sei lá, comer, ir ao banheiro, beber água, esse tipo de coisa. Todo mundo precisa, todo mundo sente falta. Se você não está sentindo falta, você provavelmente está precisando
precisando visitar um médico e fazer uns exames aí hormonais ou o que seja. Ou, às vezes, precisando de uma terapia para entender onde que está a trava também, porque também tem isso, né? Mas, ao mesmo tempo, e é exatamente por isso, exatamente porque é uma necessidade humana, eu não acho que tem que ter uma compulsão. E é isso que eu estou dizendo, eu acho que a gente tem a fase da compulsão pelo sexo, porque você está conhecendo aquela pessoa, é tudo muito maravilhoso, mas se você tiver uma compulsão por comida, tá óbvio que você tá com algum problema que precisa ser resolvido. Se você tiver com uma compulsão por lavar as mãos, tem alguma questão aí. Então eu acho que é natural ao longo do relacionamento a gente passar por essas fases. Vai ter fase que vai estar transando muito, vai ter fase que vai estar transando menos. O que não pode acontecer é você não sentir falta da outra pessoa. Aí eu acho que tá a falha, entende? Eu li já que o sexo tem relação direta com a criatividade, né? Com a nossa criatividade, que deixa a nossa cabeça funcionando, voando e tal. E, cara, eu tenho comprovação disso, porque no tempo que eu era casado, os 10 anos que eu fui casado, o meu sexo não era bom, sabe? Era um negócio meio mecânico ali que rolava de vez em quando. E, tipo, eu me sentia um cara infeliz. Eu segurava muito esse casamento por causa dos meus filhos e tal, mas não era legal, e não é culpa dela, não é culpa minha, não batia. Simples assim. Já agora, nesse meu último namoro, desde fevereiro, eu nunca tive na minha vida um sexo tão incrível, assim, uma coisa que eu não sei nem se eu posso falar aqui, mas assim, a gente chegou a 8 vezes numa noite, assim, uma coisa de louco. Então, assim, a gente batia, tinha um negócio muito forte Mas entre não a é gente. porque era muito no começo, Ju? Não era, Adri, não era, porque sempre foi assim, não teve uma queda. A gente, assim, sabe, de transar se beijando e se abraçando, é um negócio de outro mundo, parece. Então, acho que eu tive os extremos, sabe, como referência. E, ao mesmo tempo, pessoas que não eram nenhum extremo nem outro, era um sexo legal. Eu sou um cara que não sou, eu acho que é 4 paredes, aquele lance de 4 paredes você pode fazer tudo, eu sou bem desses mesmo. Gosto de curtir o sexo e tal. Não sou dependente, mas eu percebi o quanto o sexo faz bem na minha vida, nos meus negócios, assim, sabe? Só a voar depois que eu acertei o sexo, enfim, depois que eu tava bem no meu relacionamento. Isso para mim é comprovado, entendeu? Comprovado. Até um dos motivos que eu fico nessa, se eu continuo ou não com ela, a gente fica se perguntando, é porque tá tudo tão bem que o sexo é aquele que se começava a dar um estresse, alguma coisa, a gente transava e acabava a briga, sabe? Então, não sei. Então a gente já resolveu o seu relacionamento com ela agora. Já que vocês tiveram DR ontem, vocês podem ser BA e PA um do outro e vai dar tudo certo. Eu pensei nisso. Já pensei nisso. Você sabe que um jeito de medir, para você que está ouvindo a gente e que está no mesmo estágio que eu e que a Tati, não no estágio do Ju, que eu fico puxando muito, é verdade, eu puxo muito beijo na boca, por exemplo, porque também ele fica escasso no relacionamento. Ele vira selinho. E selinho a gente dá em amigos, selinho a gente dá... selinho tá aí, né? Porque der pra pacu de gente. O selinho é uma coisa que você vai ali dar não tem essa coisa do selinho. Então, teu marido precisa te dar beijo na boca de língua. A gente precisa beijar. E o beijo na boca, ele vai sumindo junto com o sexo. É uma coisa louca, mas repare. Então, quando o beijo começa a sumir primeiro, então não deixe o beijo sumir. Eu acho que uma forma de você manter a chama do seu relacionamento por mais tempo acesa, assim, essa questão do toque, né, da importância do beijo na boca de língua, é você puxar isso, porque a preguiça não é nem por mal, às vezes é pela correria do dia a dia, pela rotina, eu viro e mexo, dou uns malhos no Alê, ele fala, que é isso? Eu falo, como que é isso? A gente tem que beijar, tem que malhar, senão a coisa desanda o bolo aqui, entendeu? Fica estranho. E eu acho que o tempero de um bom sexo tá no beijo. E a gente perde aquela coisa de ficar se agarrando, né? Porque no início do relacionamento você tem aquela coisa de se agarrar em pé, sabe? E colocar o outro contra a parede, ficar se pegando. Quando a gente tá muito tempo, né? Você se pega só na cama e 2, 3 minutos, já quer ir pro vamos ver e acabou, e some mesmo. Então, Tati, eu acho que um termômetro é um bom malho. Sem dúvida. Não, beijo, eu que tava falando com a minha ex, o beijo era incrível, de uma maneira que, cara, só precisava beijar. Tipo assim, quando eu começava a vir com o DR, já tascava ali um beijo e acabava o problema. A gente gosta de discutir muito a relação ou os homens gostam mais do que a gente, Tati?
Eu acho que os homens, às vezes, eles não estão preparados. Sabe essa coisa de homem não pode chorar, homem não pode sentir, homem não pode demonstrar o sentimento? Eu acho que, às vezes, eles têm até essa necessidade de discutir o relacionamento, mas eles ficam pensando, pra quê? Não vai dar em nada. Ou, eu não posso me expor dessa maneira. Eu acho que é um negócio que está internalizado. E Mas por causa funciona? disso... Uma DR funciona? Você acha que funciona? Eu só escuto falar mal de Então, DR. se você entrar com as soluções que você quer, eu acho que funciona. Agora, se você entrar como se estivesse numa sessão de terapia só querendo reclamar, aí esquece, não vai dar certo mesmo. Você tem que entrar com 3 soluções que funcionam bem para você e ir direcionando de maneira que a conversa vai dar numa daquelas 3 coisas. Porque não adianta você querer forçar na outra pessoa também, não, eu quero isso exatamente, você vai ter que fazer isso. Aí a gente entra no relacionamento que não é saudável, né? Então, sei lá. Pois é, essa coisa de discutir a relação, vocês que estão ouvindo a gente, os homens reclamam demais e falam que essa é uma característica mais feminina, que mulher gosta de ficar falando de relação. Eu também acho meio chato, engraçado, eu não sou essa mulher que gosta de puxar para uma conversa, eu sou mais de conforme a coisa está andando, já vai falando o que gosta, o que não gosta, vai tocando a vida assim, e não tem a hora da conversa, principalmente para falar de sexo, eu acho péssimo você racionalizar o sexo. Você não acha, Ju? Você não acha que ficar falando de sexo é uma coisa que não faz sentido nenhum? Nenhum. O sexo é como você falou, vão começar num beijo, e o beijo manda tudo. O beijo é a DR. Se rolar o beijo, rola o resto. Você começa a sentir prazer no beijo, né? Aí desencadeia para o resto. E realmente eu não tenho paciência para DR, não tenho mesmo, assim. Gente, mas ninguém, pelo amor de Deus, não é possível que alguém faz isso, com certeza tem gente que faz isso, mas ninguém, eu acho que o ideal não é você sentar e falar, senta aqui, vamos conversar, sabe, que nem você faz com criança quando apronta? Claro que tem, gente, tem muita gente que vive assim. Ninguém gosta disso, parem, pessoal, só parem. Porque eu acho que é um negócio natural, você vai resolvendo, a DR em si é conversar sobre o relacionamento, na minha visão. Então você vai resolvendo aquilo à medida que vai acontecendo, e não necessariamente senta aqui que agora é hora da gente fazer um julgamento do relacionamento. Mas não tem uma regra, né? Não tem uma receita de bolo, né, Ju? Não tem para ser feliz num relacionamento. Eu acho que a única regra é a sua verdade com a verdade que está com a pessoa que está do seu lado. Assim, acho que encontrar um caminho do meio no relacionamento é importante. A gente que também gosta eu sou como Ju, gosto do 8 e do 80 muito mais do que o caminho do meio, mas num relacionamento a gente tem que respeitar também a verdade do outro, a nossa verdade, e encontrar uma verdade do casal. Quer dizer, nós juntos somos assim, né? Assim, a gente tem um caminho para seguir juntos, tá certo, Tati? Eu também acho que a comunicação ela é essencial, porque é o único jeito de você entender o que está passando na cabeça do outro. E aí, cada um vai resolver como que é a comunicação que faz sentido para aquela pessoa. Porque, por exemplo, você falou que para você funciona sendo honesta e falando, às vezes, de uma maneira mais abrupta, mas depois resolve aquilo e vai tomando forma. Tem gente que vai ter uma dificuldade extrema de conversar e só vai conseguir conversar sentando e conversando desse jeito aí que a gente falou, que eu morro de preguiça também, mas é de cada um, sabe? Mas eu acho que a comunicação, ela tem... Ceder, né? Ceder é uma coisa importante no relacionamento também, né? Tá pronto para ceder, né? Mas você só vai saber o que você tem que ceder se a outra pessoa te comunicar isso, entendeu? Sabe essa história que o Juliano falou de ela fazia uma listinha lá e aí ela... Isso não funciona, cara. Em vez de fazer a listinha, você tem que conversar com a pessoa e falar, olha, isso aqui não tá bom para mim, como que a gente vai resolver isso aqui? Quais são as soluções que a gente fica confortável os dois? Porque ninguém tem bola de cristal. É isso que eu ia te falar, Tati. Eu acho assim, não é que eu deteste DR, é que quando a DR acumula, você fica 10 horas falando de coisas que passaram um mês, você nem lembra o que aconteceu. Fala na hora, já não gostei que você fez isso, hein? Na próxima aí eu vou ficar puta e tal. Então, assim, esse negócio de DR acumular, coisa que você tem observado, é que me incomoda, sabe? E, gente, vamos combinar? Aconteceu a DR, resolveu a DR, a discussão, a comunicação, o nome que você quiser dar, acabou ali. Na próxima DR, não é para você ficar falando, mas lá em junho de 1999, você falou tal coisa. Nossa, velho, resolve o trem, segue a vida. Digo mais, a gente fica tentando assim, eu já falei até isso pra ela uma vez, que não sei o que, eu falei assim, tá bom, eu sou passivo de erro, todo mundo é passivo de erro, e se a gente errar? E se eu errar? Qual o problema também? Eu errei, e aí? Ninguém é perfeito, não tem como ser perfeito, é impossível, a gente pode errar, a gente pode curtir a foto de uma mulher ali sem querer ou querendo, a gente pode, todo mundo tá passível a erro,
Então, acho que também vai no relacionamento esse poder de você perdoar ou não, até que ponto vale o erro, porque perfeito ninguém é, né, cara? E vou Olha as falar um palavras que a mantra. gente colocou aqui, ó. Fala o mantra. Você falou de errar, eu acho que, na real, o mais comum é a falha. O mais comum pra gente é estar errado, é fazer uma besteira. Então, você tem que entender como lidar com aquilo. Então, o mantra é: o mais comum é falhar, porque dessa maneira você não fica criando grandes expectativas e quando a frustração vier, você já pensa, normalizei a falha aqui, como que nós vamos resolver a falha? Entendi. Olha, a gente falou de palavras como ceder, admirar, paciência, perdoar, falhar, amar. Tá faltando mais alguma coisa? Conversar, tá faltando. Conversar. Tô tentando fazer uma receita de bolo aqui. Transar. Conversar, transar, 100 gramas de transa, 200 ml de Transar. conversa, Viajar. aí, viajar, boa. uma Agora a gente não xícara tá de podendo muito, mas... individualidade. Aliás, nessa pandemia tá muito mais difícil, né? Apesar que o Ju Tá. falou que tá se jogando aí. Como é que tem sido, Ju, como é que tem sido a vida da galera aí na pandemia? Conta. Me assustou, porque tá vida livre. Você chega nos lugares, os Como se a lugares vacina estão. já tivesse acontecendo. Ninguém tá nem aí para a hora do Brasil, tá todo mundo se pegando, as casas estão cheias, aí você pula de uma. Sabe antigamente que você pulava de casa noturna de uma para outra? Sei. Tá rolando igual. Entendeu? Tá rolando igual. Se você for, tem Meu after, tem não sei o Deus. quê, é isso aí, tá uma loucura. Eu não Meu sei Deus, aí não adianta reclamar, né? Depois a gente vê os números, não adianta reclamar. Oh, meu exatamente. Deus. Vamos Tá lá, assim. para a gente já caminhar para o encerramento, o Manual da Mulher Bem Resolvida. Uma mulher bem resolvida, o que é praticamente? Me fala. Eu acho que é uma mulher que ela sabe exatamente o que ela tolera e o que ela deseja, sabe? Porque a gente passa muito tempo, às vezes, vivendo a rotina e sem parar para analisar o que é exatamente que a gente quer e o que é que a gente não tolera. E é isso que complica mais as relações interpessoais, creio eu. Eu sou uma mulher que eu me acho muito bem resolvida só pelo fato de eu saber o que eu não quero, mas eu realmente não sei o que eu quero. Eu tenho Mas muita já dificuldade ajuda de saber o muito. que eu quero. Eu Rodrigo, quero uma mas coisa, depois quero outra. você sempre foi muito bem resolvida. Eu te conheço há muitos anos aí, você sempre foi a pessoa que sabe o que quer, pelo menos. Você pode Eu acho que eu sei o que eu não passa quero, Ju. Hã? Eu acho que eu sei o que eu não quero, sabe? Assim, Pode não, isso ser, eu não pode ser. quero. Mas o que eu quero, eu sempre tenho dúvida um pouco, porque eu quero uma coisa, depois eu quero outra, mudo de ideia, é complicado. E E tá vamos tudo lá, bem. para encerrar, então, me diz aqui, é melhor ter razão ou ser feliz num relacionamento? Pra ser mim, feliz. também acho. Total, tu tá louco. Eu nem É tô isso que aí nos pra ter Você abre razão. mão, você abre mão da razão, abre mão dessa coisa do ego, do eu falei que era assim, agora não é mais, você prefere ser feliz? Eu numa ADR, eu prefiro perder a razão assim, tipo assim, você tá errado, tá bom, tô errado. Beleza, é muito mais fácil do que você, sabe, Não, mas ser aí infeliz. você tá um pouco, como é que eu vou falar? Você tá um pouco tirando um sarro, assim, ironizando a DR, Não mas é de verdade, você abre mão da sua razão? De verdade, ou isso te incomoda? me incomoda, assim, falando a real, me incomoda, porque a nossa razão é a nossa razão, né? Afinal, né? Se é nossa, a gente tem que defender a nossa razão. Mas eu não abro mão de ser. Hoje eu tenho certeza que eu não abro mão da minha felicidade, porque eu abri no meu casamento, assim, fui feliz de alguma forma. Não estou dizendo que foi um caos o meu casamento, mas eu não era feliz como homem. E aí eu abri mão, mas eu estava ciente disso e estava tudo bem. Eu estava ali com os meus filhos felizes, eu colocava toda essa a minha necessidade da felicidade com os meus filhos, o meu estilo de vida. Entendi. Mas como homem, eu fui infeliz. Hoje, eu já vi que dá para ter tudo. Dá para ser feliz nos negócios, dá para ser feliz no amor, no sexo, dá para ter tudo. Hoje eu percebi. Muito bem. E você, Tati? Desde que não ultrapasse meus limites, e aí eu acho que é porque eu conheço os meus limites, aí eu abro mão, com certeza. Mas tem causas, tem coisas que saem do princípio, e aí eu bato o pé, eu sou teimosa. Que signo que você é que você falou? Você é pisciana, né? Peixes. Uhum.
Pisciana, tá certo. Vamos lá, gente. Antes de mais nada, muito obrigada pela audiência. Vocês estão ouvindo a gente toda quinta-feira num podcast novo. Sejam sempre bem-vindos. A gente faz com muito amor e carinho para vocês. Hoje a gente resolveu falar de relacionamento. Aliás, para encerrar, como é que faz para lidar com o pé na bunda? Que foi o que trouxe a gente para essa conversa. O pé na bunda em rede nacional do Ju, eu achei que ele resolveu isso de uma forma muito legal, porque ele abriu o jogo e falou. Acho que não tem jeito, quando você está lidando com a verdade, ninguém te pega, Ju. Quando você abre e fala, você desmistifica a dor, você desmistifica o erro, você coloca tudo de um jeito mais simples. Eu achei genial você falar. E eu quero saber da Tati, essa questão do pé na bunda. Como é que faz para lidar? Porque tem gente que não sabe lidar com ele, né? Eu acho que a única solução é ouvir Marília Mendonça, né? Não tem outro jeito. Aí você não está me dando uma solução, você está Eu não dando gosto, não. uma capa para eu cavar o buraco? Isso aí. Mas o que eu quero dizer com isso é, viva o luto, sabe? Não fica tentando maquiar o luto com outras coisas ou com outras pessoas. Vive aquilo ali, tipo, acabou, foi triste, é foda, tá pesado... E na hora que você sair desse lugar, vai curtir sua vida, mas não maquia. Gente, chora, chama um ombro amigo, pode chamar um PA, chora, resolve a sua forma de lidar com a dor, mas tem que ter dia e hora para parar de chorar, dia e hora para falar daquele assunto. Porque também ninguém aguenta ser... tem uma hora que você precisa sair desse poço. Eu falei a vida inteira que o fundo do poço tem mola. Pode procurar que tua mola tá lá te esperando. Eu acho que tem que cair pra pista. A gente não falou de uma coisa para dor que eu acho super importante, que eu acho que é por isso que o Ju também sai tão rápido. Esporte. Fazer esporte, oxigenar o sangue, quando você tá com raiva, quando você tá, brigou num relacionamento, ao invés de ficar lá brigando, sem sair do lugar, sai correndo, vai correr, vai jogar tênis, vai jogar um futebol, vai puxar um ferro, vai fazer uma coisa que vai fazer você suar, que você vai produzir dentro do seu próprio organismo endorfina, que vai te dar prazer, que você vai ter uma oxigenação incrível no cérebro. É verdade, parece papo de gente doida, mas faz todo sentido. Você sabe, quando eu tô brava, eu corro muito melhor. Mas determinada, né? Hoje eu corri 10 quilômetros, mas eu estava na paz. Ih, foi difícil, foi os meus 10 quilômetros, foi que foi, mas quando eu tô brava, sofrido, mas quando eu tô brava, bicho, eu vou. E tem uma outra coisa que funciona muito para mulheres, pelo menos é o que a gente vê, que é mudar o cabelo. Sempre funciona bem também. Eita, eu já acho que você entrou numa seara perigosa, porque a gente pode mudar de ideia e ficar com 2 vezes a raiva do ter mudado o cabelo. Pode. Sabe o que a gente tem que fazer? Comprar lace, investir em perucas. Isso, olha que maravilha. Acho que funciona. Você troca seu visual e não estraga o seu cabelo para depois você não se arrepender. Não, mas o lance do esporte é muito fato, cara, é impressionante. Tudo que rola na minha vida, que eu tô com alguma dificuldade, eu foco ou numa modalidade, começo a competir, ou eu foco... Na pandemia, eu saí capa da Veja por causa disso. Eu comecei a treinar na varanda aqui do meu apartamento e comecei a treinar demais, porque eu não podia sair, não podia fazer nada, comecei a treinar. Aí começou a estimular os vizinhos, quando eu vi todo mundo ficava mandando, vamos gravar o seu treino, e aí virou um negócio louco. No pré-confinamento da Fazenda também, a gente ficou 15 dias dentro de um quarto de hotel sem poder tomar um sol. Foi a mesma coisa, eu levei meus equipamentos, treinei 3 vezes por dia, ocupava a minha cabeça, e acho que é uma excelente solução. Agora, lá na Fazenda, teve um momento que você falou, não estou conseguindo treinar, isso começou a te incomodar. E lá tinha uma academia disponível para você. O que você acha que pegou que você não conseguia treinar? Pegou que eu cansei, estava muito exausto mentalmente, assim, e eu queria variar, aquela academia não aguentava mais, tanto é que tem uns treinos meus que eu peguei lá o toco, lá na área dos animais, peguei um toco, pus na cabeça, comecei a fazer a fundo, comecei a treinar perto dos animais, que é o melhor lugar da Fazenda. Então, mas era totalmente desgaste mental. Eu nunca mais julgo nenhum ex-participante de reality, porque o negócio é muito maluco, Vamos falar do Parque das Bicicletas em São Paulo. O que é isso, Ju? Eu tenho um projeto chamado Casa do Atleta, que comecei em 2018, e o que é? É um ponto de encontro de atletas sedentários de todas as modalidades. Então, a gente oferece gratuitamente para qualquer pessoa, de qualquer classe social, idade ou nível de condicionamento, treinos, palestras, degustações. Eu tento trazer essa quantidade de informações que eu adquiri
na minha profissão como jornalista, viajando o mundo, aí trazendo essas referências, em forma de treinos, bate-papo com profissionais da saúde e tal. E a gente, cara, Adri, a gente conseguiu mudar a vida de muita gente. É uma Que iniciativa, legal. é uma iniciativa público-privada. Eu tenho uma casa dentro do Parque das Bicicletas de São Paulo e a gente tem lá no Rio, na E Lagoa. fica onde o Parque das Bicicletas em São Paulo? Fica do lado do Ibirapuera, na Avenida Ibirapuera com a República do Líbano. É um parque onde tem o Centro Olímpico, é um parque, para quem vai treinar mesmo, vai nesse parque, do lado do Ibirapuera. Você vai bastante lá? A gente te encontra lá, Ju? Sim, é que agora na pandemia a gente está com uma limitação, né, de horários. Mas é um projeto social que eu tenho que eu fico muito feliz de mudar a vida das pessoas. Eu uso toda essa força que eu tenho com as marcas ligadas a esporte e tal, traduzindo em benefícios para as pessoas. A gente faz mais ou menos o que o governo deveria fazer, a gente faz e é muito legal. Parabéns. E você, Tati, me fala um pouquinho dos seus planos, como é que tá a sua vida no YouTube. Aliás, gente, ela vai participar do meu canal, vou fazer um cross com ela. E quarta-feira, logo mais, já tem vídeo de Tati comigo falando de relacionamento. Tati, conta um pouquinho dos seus planos. Não demora, a Adri também vai estar lá no Acidez Feminina. Eu tô aqui Vamos lá. 3 vezes por semana fazendo o canal, né, no YouTube Acidez Feminina, já há 10 anos, falando sobre relacionamento interpessoal abrangente. Hoje em dia a gente tem falado muito sobre relacionamento em família, também tem bombado muito no canal. Produzo conteúdo para o Instagram, estou escrevendo um livro novo, então eu estou presente aí, é só procurar. Posso saber o nome do livro novo? Você não vai gostar, deixa quieto, vamos manter um suspense. A gente falou sobre o assunto aqui hoje, viu? Qual é o primeiro nome do livro? O nome do primeiro livro? É Manual da Mulher Bem Resolvida, o segundo é Doces Dias Ácidos, e esse tem a ver com discussão de relacionamento, o próximo. Eita, que loucura! Então... Vamos nós comprar livro, ler livro, lá vamos nós. Olha, muito obrigada pela presença de vocês, pelo papo, foi incrível, eu amei matar a saudade, Ju, obrigada, Valeu, Tati. Nega. Foi ótimo, valeu, obrigada. Beijo. Beijo, valeu, Tati. Bom te conhecer, Ju. Fala, Galisteu.